Bom, vou estar passando os recados. Primeiramente, amanhã, a partir das 2h30, nós temos nosso culto de jovens. Então, não só os jovens, mas quem quiser vir, estar presente, nós nos reunimos aqui, temos um bate-papo e é sempre muito bom, sempre muito edificante. Próximo sábado, Santa Ceia, dia 7/9, estaremos indo para a nossa 9ª Santa Ceia do ano. Eu tomei todas, quem aí também tomou? Então, não perca essa oportunidade. E dizer que mês de novembro estamos recheados, hein? Dia 9 de novembro nós temos nosso batismo nas águas. Quem irá se batizar será no dia 9. Em novembro também temos o Congresso dos Jovens. Ainda estaremos trazendo mais informações depois, mas só para vocês estarem sabendo que em novembro será o nosso 3º Congresso de Jovens. Amém? Bom, estarei agora ministrando dízimos e ofertas. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 41. É uma passagem bem conhecida já. Amém? Todos abriram? Bom, diz assim a palavra do Senhor. A oferta da viúva pobre. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Bom, essa é uma passagem bem conhecida por nós, né? Mas quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós falamos que Deus espera o melhor de nós. Ele espera que nós venhamos sempre dar com alegria, porque a obra dele é feita com alegria também. Então, que Deus não olha a quantia que você vai entregar ou quanto você está dando, porque Ele já é o dono do ouro e da prata. A Ele tudo pertence, mas Ele olha a maneira que você entrega, como você está entregando. Então, se nós hoje temos um lugar para ministrar, um lugar para nós nos assentarmos, um banheiro, uma água, as missões que nós fazemos, Pai, as missões que nós fazemos com os moradores de rua, então é porque tudo isso vem dos dízimos e das ofertas. Então, que você venha entregar de todo o seu coração, da melhor maneira. Amém? Vou estar orando agora. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, depois da oração pode vir entregar. Se tem algum visitante, fique na liberdade. Amém? Senhor Deus eterno Pai, diante da Tua presença, Deus, estamos aqui, Pai, para entregar este período, Pai, dos dízimos e das ofertas, Deus. Que o Senhor venha abençoando, Pai, a cada dizimista, a cada ofertante, Pai, da Tua igreja, Deus. Que nunca falte a ninguém, Deus. E que a sua obra, Pai, continue e seja mantida, Pai, aqui na terra, Deus. É isso que nós te pedimos, Pai, neste momento, Deus. E te agradecemos, Pai, que o Senhor venha abençoando a vida de cada dizimista e a cada ofertante, Pai. Que o Senhor venha multiplicando, Pai, cada vez mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Quem trouxe sua oferta, pode trazer. E também as crianças podem subir devagar, com cuidado. E já gostaria de estar chamando a irmã Sabrine, que irá estar trazendo a palavra hoje. Amém? Amém. Nessa noite, a Sabrina aceitou o desafio de trazer a palavra. E eu queria que todos os irmãos se levantassem para a gente orar pela vida dela, amém? Para que o Senhor possa usá-la para falar no coração de cada um. Senhor Jesus Deus, Pai, está aqui, Senhor, a Sabrine.
Deus, obrigada, Senhor, pela vida dela, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor possa abençoá-la, Senhor, em nome de Jesus. E nessa noite, Senhor, ela possa ser, ó Pai, a tua voz aqui, Senhor, na tua casa, para falar, Senhor, com cada um aqui nessa noite, ó Pai. Usa, Senhor, ela da forma que o Senhor quer, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor possa falar, Senhor, nos corações e que possamos ouvir, Senhor, verdadeiramente, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Vocês estão aí comigo? Espero que todos estejam bem. E se não estiverem tão bem, eu quero convidar o Plínio para estar vindo aqui para nos contar algo que aconteceu com ele que talvez te instigue a permanecer a sua mente aqui neste corpo. Paz, igreja. Boa noite. Bom, faz umas 2 semanas mais ou menos que eu tenho sentido o Espírito Santo falar comigo a respeito do meu testemunho. E eu tive uma conversão já fazem alguns anos. Eu conheci Jesus na Igreja Universal e lá eu fui batizado. Só que antes disso eu frequentava o centro espírita, né? E minha conversão não foi fácil. Eu relutei bastante e não me entregava. Relutava de me entregar e acabei me desviando novamente e desandei mesmo, né? Andava com bastante bandido, traficante, e eu usava muita droga, muita mesmo. Todos os dias eu cheirava muita cocaína e vim aqui convidado pela Lilian e acabei me reconciliando com Jesus. Só que ainda relutava bastante, né? Porque eu era muito viciado e a partir do momento que me chamou para fazer as boas-vindas, aí eu já não me sentia digno de estar na porta da igreja e minha batalha aumentou bastante mesmo e agora eu estou liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Você pode louvar a Deus com as palmas bem mais fortes? Vocês entendem o valor de uma alma? Ela não tem preço que pague. E somos gratos a Deus por isso. Hoje quero trazer um assunto importantíssimo para nós cristãos. Peço que a mídia abra no livro de Atos, capítulo 13, do verso 20 ao 22, por gentileza. O tema que eu quero falar já foi divulgado pela mídia. E sim, quem será, né? Quem será este homem segundo o coração de Deus? Mas sim, a palavra do Senhor, ela se renova. E o que Deus tem para falar conosco hoje, fique com os ouvidos atentos a isso. E reflita aqui dentro, sabe? Como está o agora. E quando vocês saírem daqui, como vai estar? Seu emocional, a sua mente, o seu corpo. Livro de Atos, capítulo 13, do verso 20 ao 22, diz assim: Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhe deu juízes para governá-lo até o tempo do profeta Samuel. Versos 21. Então, o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Verso 22 diz assim: Mas Deus removeu Saul
e colocou em seu lugar Davi. A respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, para tudo o que for da minha vontade. Você pode curvar as suas cabeças e pensar um pouquinho nisso. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Reflitam comigo o que eu tenho feito. Eu tenho feito tudo da vontade do Senhor? O que Ele pediu para mim fazer? Porque Ele nos conhece? Sim, Ele nos conhece. Sabe da nossa limitação? Sim, sabe. Mas, e aí? Que aqui nesse culto, neste momento de reflexão, abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração. E aqueles que estiverem refletindo já podem voltar. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Não é ser perfeito e nunca mais errar, mas sim reconhecer seus erros e apresentá-los diante de Deus com um coração quebrantado. Então, sim, a noiva de Cristo, ela consegue fazer isso, né? Ter um coração quebrantado todos os dias? Não, mas sim, a noiva de Cristo consegue. E aqueles que ainda não conseguiram, hão de conseguir. Quando diz um coração quebrantado, ou o segundo coração de Deus, é porque ele consegue abandonar a vontade dele para que a de Cristo opere em nós. Observa a sua vida. Teve em algum momento, sim, que isso aconteceu. Seja uma conversão, assim como foi a vida do Plínio, e de tantos outros, ou de até mesmo nós que aqui estamos, que entendemos o que é receber Cristo em nossas vidas. Mas isso não é, essa é só a primeira etapa. Agora, ser segundo o coração de Deus. Às vezes a gente acha que é impossível. Impossível, não é. Porque uma vez que nós escolhemos, permitimos que Deus quebrante o nosso coração, as coisas mudam. E se mudam, então sim, eu consigo ser. Eu não vou ser perfeito, mas eu consigo ser. No tempo agora, é necessário esse quebrantamento dentro da igreja. E eu falo a igreja no geral. Porque tantas coisas nós vemos, sabe? Quantas bizarrices. Quantas coisas que são totalmente fora a palavra do Senhor. E a igreja de Cristo, que tem um coração quebrantado, ela consegue estar sensível à voz de Deus para interceder e se preparar em oração para o que está no agora e o que está por vir. É necessário deixar com que as coisas supérfluas de lado, para que a gente consiga estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E por que eu digo isso? Porque no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, o profeta Samuel, ele chega para Saul. E ele tinha uma mensagem para falar para ele. Saul era um rei. Mas o profeta Samuel, ele tinha uma mensagem. E essa mensagem era de sim, sim e não, não.
E a mensagem que ele tinha foi essa. Verso 22. 1 Samuel 15, do verso 22 ao 24. O 22 diz assim: Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro. Verso 23 diz: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro, gravem isso, persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Verso 24 diz: então Saul confessou: sim, pequei. Desobedeci às suas ordens, às suas instruções e à ordem do Senhor. Pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Tem noção do que aconteceu? É muito grave isso. É muito grave. Nós estamos falando de um reinado. De um homem 100% apto para guerrear. Um homem 100% apto para fazer, 100% para fazer aquilo que ele sabe fazer. Mas, veja bem, a Bíblia conta que, certa feita, o povo de Israel, sabe quando a gente para analisar a vida dos outros? Foi mais ou menos assim. Só que eles pararam para observar as províncias que estavam ao redor. E aí via que a província tal, ela tinha um rei. A outra província também tinha um rei. A outra do leste também tinha, o oeste também tinha. Só que o povo de Israel não tinha um rei. Por quê? Era a época dos profetas. Então o profeta comunicava com Deus e ele falava para o povo o que Deus tinha para aquele povo. Dessa vez, eles olharam para tudo que estava em sua volta e decidiu: eu quero um rei. Talvez aqui e agora. E o que aconteceu? Teve o rei. Só que esse rei para a guerra, ele estava preparadíssimo. Mas e para reinar? Perceba que vocação, ela não é para qualquer um. As escolhas que nós fazemos, e eu vou trazer para o agora, o nosso espaço, dentro da igreja do Senhor, ela não é aquela assim, porque fulano canta que eu vou querer cantar também. Não, ela não é assim. E não é só porque a Sabrina canta. Não, não é isso. Se você tem a vocação de cantar, por que não? Mas se não tem, vá buscar o que é o seu. Por que isso? Porque às vezes nós conseguimos atrasar o que Deus tem para realizar nas nossas vidas, por gostar de algo que não pertence a nós. Não pertence àquilo que Deus escolheu para nós fazermos. Todos que estão aqui têm uma função, têm uma vocação na casa do Senhor. E isso precisa ser registrado na mente de forma correta. Por quê? Porque o mundo está no mal. Mas eu não preciso estar nele. E a noiva do Cordeiro, ela também não precisa. Não há necessidade de eu fazer o que eu quero fazer. Não, eu quero fazer o que eu tenho que fazer. O que Deus me comissionou para eu fazer. Não é simples. Mas preciso entender qual é o meu propósito. Qual é a minha vocação? Porque uma vez que se coloca alguém num lugar errado, olha no que dá. Saul, ele teve medo do povo matá-lo, talvez. Mas ele era rei. E sabe o que mais pesa? É porque Saul, ele teve a covardia
de não ouvir a voz de Deus, e sim a dos homens. Entendem? Quando nós não estamos em nossa vocação ministerial, fora da igreja também, não só dentro, as coisas acontecem dessa forma. Por que você não fez? Por que não aconteceu? Ah, mas era para ter saído certo, e por que não saiu? Está alguém fora do lugar. Dentro da minha família também, por que não? Quem nunca viu aqui um filho mandar na mãe? A filha mandar no pai? Gente, no meio cristão, sim, por que não? Mas vejam bem, cada um tem que estar dentro da sua vocação. Lideranças têm que estar dentro da sua vocação. Pai é pai, mãe é mãe. Homem é homem, mulher é mulher. Cada um naquilo que foi escolhido. É simples? Depende. Do que você está disposto. Saul, ele escolheu ser um laranja. E foi. E sabe o que ele foi? Rejeitado por Deus. Entendem? Uma coisa é você ser rejeitado pelo pastor da igreja. Você ser rejeitado pelos seus pais. Ser rejeitado pelo seu filho. Agora, por Deus. Olha o nível que ele chegou. E pensem, refletem um pouquinho. Quantas oportunidades perdi por não querer dar ouvidos à voz de Deus? E pode pegar um pouquinho pesado? E a dos meus pais? Quantas oportunidades eu não já perdi por não obedecer um não dos meus pais? Quantas? Jovens, não precisa falar, tá? Por favor. Quem nunca? Quem nunca? Quantas oportunidades nós perdemos por não ouvir a voz do mestre? Às vezes está até sensível ao toque, mas o ouvido, sabe? E são coisas que nós falamos assim, nossa, mas que bobo, né? É uma coisa tão simples. Não, não é simples. Não é simples estar dispostos a ouvir a voz do Senhor. Porque Ele não fala no nosso tempo. Ele não responde no nosso tempo. O resultado não vem no nosso tempo. Mas é necessário eu estar sensível à voz do Mestre. Porque um dia Ele pode te rejeitar. Ele é o Mestre, não nós. E ser rejeitado por Deus, só Saul sabe explicar como é que é. Não queira chegar nesse nível. Não queira. Não deixe que as coisas em volta, ao redor, te frustre ao ponto de não te tirar daquilo que você está vocacionado. E detalhe, a sua vocação, ela é importantíssima para Deus. Ah, mas é só isso que tem que fazer. É importantíssimo, tem alguém te assistindo. Tem alguém te vendo. Você é uma carta lida. Eu quero trazer sobre dois exemplos bíblicos. Primeiro se encontra no livro de Atos, capítulo 5, verso do 1 ao 9. Que diz sobre Ananias e Safira. Não precisa colocar a mídia, mas eu vou ler aqui para ganharmos tempo. Livro de Atos, capítulo 5, verso do 1 ao 9, diz assim. Mas certo homem, chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Verso 2. E reteve parte do valor, sabendo-o também a sua esposa. Refletem bem. E reteve parte do valor, sabendo-o também sua esposa. E trazendo uma certa parte, a colocou aos pés dos apóstolos. Verso 3. Mas Pedro disse, Ananias... Olha quem estava lá. Mas Pedro disse, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que
mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra. O verso 4 diz: guardando-a, não ficava para ti? E, após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Por que concebeste essas coisas em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. O verso 5 diz: e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e entregou o Espírito. Gente, isso aqui é morte, tá? E um grande temor veio sobre todos os que ouviram estas coisas. O verso 7 diz: e houve um intervalo de como 3 horas, e entrou a sua esposa, que não sabia o acontecido. O verso 8, e Pedro lhe disse: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela disse: sim, portanto. O verso 9 diz: então Pedro lhe disse: por que os pusestes de acordo em tentar o Espírito do Senhor? Por que os puseste de acordo em tentar o Espírito do Senhor? Eis que os pés dos que o sepultaram, eis que os pés dos que sepultaram o teu marido estão à porta e carregarão a ti. Tu olha um negócio desse, você fala assim, gente, qual é a necessidade, né? Era só uma oferta, só um dízimo, não sei. Mas vocês têm a noção da gravidade do que é rejeitar a Deus? As consequências dela é muito alta. E a gente está falando de um casal, Ananias e Safira. Pensem. Combinaram um com o outro de um valor da propriedade. Eles sabiam quanto que eles tinham, porque os discípulos ensinavam o que a palavra diz. E de repente, algo sobe ao coração deles, ao ponto deles falar, de Ananias falar para ela: ó, daquela parte a gente vai dar tanto, o resto é nosso. Só que o que me choca nessa mensagem é porque quando eles vão entregar essa oferta, quem está lá? Pedro, convertido nesse tempo? Só Deus sabe. Mas sabe quando estamos sensíveis à voz do Senhor e você olha assim e fala assim: fulano hoje não está bem? Pedro deve ter olhado para aqueles dois e falado assim: tem alguma coisa aí? E ele faz essa pergunta: é esse mesmo valor que você está trazendo? Está correto? É esse aqui? Ele queria o dinheiro? Não é sobre esse valor que nós estamos falando. Porque era para Deus. Não era para os homens. Era para Deus. E Ananias fala: sim, esse sim. Eu imagino o Pedro inquieto com esse negócio. Tem alguma coisa errada. E quando ele fala o que é mentira, o preço dessa mentira custou a vida dele. Mas sabe o que foi pior? Ele compactuou com Safira. Tempos depois, Safira vem entregar. E o que eles fazem? Você tem certeza que é esse valor, mulher? Sim. Eis que os pés que sepultaram seu esposo está aí à porta e vai levar você. Tem noção o que uma mentirinha trouxe para a vida deles? Que Deus é esse, né, gente? Injusto? Não. Não foi isso. O Espírito Santo do Senhor, ele estava lá. E ele não queria um valor material. Ele queria saber o que estava no coração daqueles dois. Por
que a palavra de Deus fala que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração? Procede as fontes da vida. E olha a vida deles para onde foram. Por uma mentirinha. Não queiram enganar a Deus com os seus gestos, com as suas orações, com os seus devocionais. Não queiram enganar a Deus assim. Não façam isso. Não façam. Fale para Deus o que realmente está acontecendo. Sabe, rasga o verbo. Mas, por favor, não queiram ter essa ideia, seguir a ideia de mentir para o Senhor. Isso é muito grave. Isso custa a vida de alguns. Com Deus não se zomba. Com Deus ninguém se brinca. Mas olhem, de que forma as consequências de nossas atitudes no presente interferirá diretamente no futuro? O que vocês fizeram hoje, antes de vir para cá? O que e o quanto elas vão refletir no domingo? Ou daqui a uma semana? É prazeroso para mim, eu vou ficar muito feliz, porque quando vier o retorno vai ser bênção. E se eu lancei uma palavra maldita sobre a vida do meu filho? E se eu brinquei de ser pai e mãe? O Senhor, Ele está observando os nossos feitos. Ele sabe o valor que nós temos. Mas quando nos deixamos cegar pelo nosso eu, nós esquecemos que temos valor. Esquecemos ao ponto de deixar-se levar por coisas vãs. Somos seres errantes? Sim, somos. Mas ponderem. A palavra do Senhor, ela nos ajusta. Se permita esse ajuste. Porque com Deus ninguém se zomba. Ele não está brincando de ser Deus. Ele não está fazendo promessas que nós vemos pela nossa cidade. Não, as promessas dele é de verdade. O céu, ele é de verdade. E como é que eu vou para lá desse jeito? Com essas práticas? Querendo enganar a Deus. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa disso. Ele precisa da tua fidelidade. São princípios que Deus preza. Não materiais. Princípios. São ricos. São ricos. Levem isso, eu preciso aprender também. Os princípios da palavra do Senhor, elas são riquezas para o meu coração. Ela não vai me trazer medo como trouxe a Saul. Não. É a maior riqueza que tenho. Sabe por quê? Observe a sua vida. E responda para si mesmo. Quantas vezes fomos rejeitados por Deus? Às vezes a gente acha que isso não existe, né? Quantos louvores Deus não conseguiu receber e responder? Porque Ele sabia como é que estava quando eu entoei a Ele. Não queira ser rejeitado por Deus. Quantas vezes eu dancei por dançar? Quantas vezes eu orei por orar? Quantas vezes eu preguei por pregar? Porque era a minha obrigação naquele dia da escala? Quantas vezes? Mas Ele é a saída. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia.
volte. Se preciso for, volte. Se preciso, dê um restart. Mas não se prenda a isso. O segundo exemplo que temos está no livro de Atos, capítulo 13. Eu vou resumir esse capítulo porque ele é imenso. Eu vou ler o verso 13, do 4 até o 20. Vou ler não, eu resumi, tá bom? E vou ler para vocês. Durante o culto na igreja de Antioquia, inicia pelo verso 13, tá? Durante o culto na igreja de Antioquia, com alguns profetas e mestres, após as ministrações em jejum, o Espírito Santo do Senhor ordena que separassem Saulo e Barnabé para fazerem uma grande obra que Deus tinha com eles, e através da igreja de Antioquia. Uma coisa que me chamou a atenção, foi um resumo, tá, gente? Não está escrito assim, não, misericórdia. O que me chama a atenção foram 3 coisas. Eles estavam num culto de costume, o Shabat deles. E quando Saulo e Barnabé chegam lá, eles os respeitam e entram. E eles tinham esse costume de perguntar, sabe? Deus revelou alguma palavra para você? Quem estava lá? Saulo, né? Saulo. E o que eles fazem? Então você pode falar. E Saulo começa a contar sobre o povo de Deus. E ele vai falando do começo, ele faz um resumão no capítulo 13, do começo até o fim. De tudo que aconteceu, de tudo que Deus fez para o povo. E sabe o que eu achei interessante? Foi porque assim que terminou, que Paulo terminou, eles estavam em jejum. E através do Espírito Santo do Senhor, esses homens, eles estavam sensíveis à voz de Deus. Talvez naquele momento, mas eles estavam sensíveis. Saulo, e Barnabé, eles estavam dispostos a fazer uma missão. Aqui Deus ordenou. Mas o que mais me choca é porque aqueles homens, eles estavam em jejum. Sabe quando você consagra a sua vida a Deus? E talvez quem tem o costume de consagrar, sempre tem aquele dia que você fala assim, gente, mas que jejum puxado. Nossa, mas que consagração. Para que eu fiz tudo isso? Há um propósito. Aqueles homens, naquele momento, eles estavam aptos a orar pela vida daqueles 2 missionários para fazer uma grande obra. E detalhe, a missão que eles iam fazer, a igreja de Antioquia bancava eles. Direcionamento. Não é porque Deus te chamou, não é porque Ele tem algo para você, que faz de qualquer maneira. Não. Teve jejum para enviá-los. O Espírito Santo, ele estava lá presente e confirmou aquilo que eles tinham que fazer, para depois eles irem. Mas a igreja os ajudou. Eles não estavam sozinhos. Quando nós somos direcionados por Deus, por mais que aconteçam coisas malucas, se está na direção dele, faça. Se está na direção dele, vá. E se está na direção dele, fique. Depende de qual for a ordem que ele te der. Não faça nada demasiadamente só porque eu acho que eu penso que eu tenho que fazer, porque alguém me falou. Não.
Ah, mas eu acho que penso que a irmã me revelou. Espera Deus responder. Espera Deus responder. Vocação não é algo que alguém se brinca. Detalhe, o que fazemos aqui na terra não é brincadeira também. Se somos representantes de Cristo, não é qualquer coisa. E por representarmos a Cristo, precisamos diariamente saber, sim, qual é a minha vocação. Porque eu preciso estar pronta para o momento que eu for realizá-la. Eu preciso. Só que nunca esqueça de ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso guia para tudo. Para tudo. Para trazer uma mensagem a alguém? Sim. Para dar um abraço em alguém? Sim. Para corrigir alguém conforme a palavra do Senhor? Sim. Quando fazemos na liberdade, o Espírito Santo do Senhor, ele age de uma forma sobrenatural. Que a gente olha e ainda fala assim, nossa gente, que coincidência. Não foi isso. Permitam ser direcionados por Deus. Porque Saul, ele não conseguiu, sabe? Falhou na missão. Ele não conseguiu. No capítulo 20, Paulo contando aqueles homens, ainda naquela igreja, aquele resumão. No verso 22, o 20 eu não vou ler não, porque a gente está com pouco tempo. Diz assim: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi. A respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, e fará tudo o que for da minha vontade. Observem, quando Deus escolhe alguém, todos aqui somos escolhidos? Sim. Quando Deus escolhe alguém e delega-lhe uma função, Ele já sabe como tudo irá acabar e quantas pedras você tropeçará no caminho. Mas mesmo assim, Ele investe em você. Não só porque és escolhido, mas porque Ele tem um propósito para a sua vida. E um propósito não é só vir aqui assistir um culto, é lá fora. Há um propósito. O nosso secreto, o lugar onde nós separamos para falar com Deus na nossa casa, ali as coisas acontecem depois que falamos com Deus e confiamos nele. Não seja covarde como Saul. Ah, porque fulano que falou e Beltrano que falou, não sei o que falou, que não sei o que falou, não vou fazer, vou seguir a ordem do povo. Não. Não ouça. Não dê ouvidos às vozes que vêm e que são direcionadas por qualquer tipo de vento. Não ouça. O Espírito Santo do Senhor, ele é aquele que nos convence do pecado e do juízo. Se ele me convence, calma aí, deixa eu ver. O que está acontecendo aqui é para eu fazer ou não fazer? Se ele te convenceu, faça. Ou então, não faça. Mas espere ele responder. Porque às vezes nós estamos a um passo de ganharmos uma guerra. E perdemos por besteira, por um medo. Nascer, viver e morrer são etapas do espaço chamado terra. Ninguém mudará isso, a não ser que queira ultrapassar fases e agir como filho pródigo. Vocês lembram dele? Filho de papai rico, que da noite pro dia, né, resolveu pedir sua herança com o pai em vida e ir embora.
para o mundo afora, fazer os seus desejos e vontades. E como é que ele volta para a casa do pai? Só o pó. E o que o pai faz? O abraça como se fosse a primeira vez que ele tinha visto o filho dele. Vocês têm noção do amor de Deus para com as nossas vidas? Vocês têm noção do quanto que você vale? E para aqueles que têm costume de fazer voto com Cristo, cumpram. 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 Leve a sério, porque não é para um homem, é para Deus. Cumpram. Cumpram. Porque isso tem um preço. Quantas vezes? Reflitam isso só. Olhem para dentro de si. Quantas vezes Deus se agradou de nossas atitudes, conversas e decisões? Quantas vezes? Sabe aquelas orações assim que a gente faz meia boca? Era melhor nem ter feito. Mas quantas vezes Ele se agradou? E sabe por que eu estou falando isso? Porque nós servimos. Nascemos para isso. Para servir o nosso Deus aqui na terra. E servi-lo de qualquer jeito não me trará um resultado positivo. Observem a si mesmo, seus feitos. Eu preciso servir com excelência. Eu vou errar? Eu vou errar. Mas eu tenho como voltar e fazer bem feito. Se um dia você chegou a lançar uma palavra para alguém que feriu, vai lá e conserta. Vai lá e fala. E apresentem a Deus aquele momento. Porque a sua alma, ela tem um preço. E custou um preço de cruz. Às vezes, o seu egoísmo, ele não chega a 1 centavo do que foi aquele preço. O orgulho não foi nem 5. Então avancem. Avancem, não se prenda a qualquer coisa. Não se prendam. Mas Sabrine, o que é ser segundo o coração de Deus? Os levitas, se puder, já pode subir. Se quiser, já pode subir. Ouçam o que o profeta disse para Saul. Você agiu como um tolo. E ele não falou isso sussurrando no ouvido dele. Eu imagino a ira daquele homem. Porque Deus confiou a Saul. E sabe o que estava acontecendo aqui? Saul, se tivesse obedecido à voz do Senhor e não tivesse medo do povo, o reinado dele ia ser para sempre. E ele perdeu um reinado que seria eterno por um medo. Pesem na balança os seus tesouros. O que é mais rico, o que é mais valioso. E riqueza não é dinheiro. Riqueza é integridade, é um bom caráter. Isso não tem preço que pague.
E se há deformidades em nós, há um Deus que consegue nos ajustar, se dermos ouvidos à voz dele e obedecer. Saul perde seu reinado. E ele deixa bem claro, o profeta Samuel deixa bem claro para Saul: o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. Deus sabia que isso ia acontecer. Deus sabia que no último minuto Saul ia dar ouvidos a quem ele estava mais cheio. Tem noção? De que está cheio o meu coração? Para que eu consiga me deixar levar por ele. Do que está cheia as minhas emoções? Para que eu consiga chegar ao ponto de me deixar levar por ela. De que está cheio o meu caráter? Para que eu consiga me sujar por inteiro. De que está cheio? Deus sabe, nos conhece bem, mas Ele espera uma atitude de nós, que avancemos. O estar é temporário, o ser não. Aqueles que o recebeu, Ele chamou de filho. Nós somos filhos, e não é para qualquer um. A noiva do Senhor, ela precisa estar ciente do quanto ela vale. Só que os princípios que Deus deixou para nós cumprirmos é necessário. É chatinho, mas é necessário. Porque a nossa vida está em jogo. A nossa vida. Nós não sabemos a hora em que o Filho do Homem virá. Muito menos a hora que nós vamos morrer. Nem a idade nós sabemos. Ainda que a medicina fale assim, olha, fulano só tem só tantos dias. Nem a medicina tem certeza, mas Deus tem. E aí, em quem nós vamos acreditar? Em quem nós vamos confiar? Quando Deus fala, Deus usa Samuel para falar com Saul. Ele quer dizer que um homem segundo o coração de Deus não está se referindo ao coração de Davi, que talvez estava lá no pasto ainda. Esta afirmação está se referindo ao critério utilizado por Deus na escolha desse novo rei. E no verso seguinte, Deus rejeita Saul como rei. É evidente que o método que Saul foi escolhido não deu certo. Vocês lembram? O povo pediu um rei a qualquer preço. Porque as suas razões eram maiores. Porque Deus estava demorando demais para me responder. Mas dali para frente, Deus usaria o seu critério. Preparando Davi desde sua mocidade, pois ele já estava agindo segundo o coração de Deus. Vocês têm noção? Enquanto o rei estava abrindo mão de uma preciosidade que ele tinha um alguém sendo cuidado em um pasto por Deus. E Deus achou graça para falar assim, ele é segundo o meu coração. Porque ele está dentro daquilo que eu busco. O método que Deus usa para nos tratar, tem uns que é dolorido. Tem uns que são mais ou menos aceitáveis. Mas tem outros que para nossa carne é insuportável. Porque vou precisar abrir mão de mim. Eu vou falar para vocês,
É horrível isso. É horrível viver isso. Mas é necessário se eu quero viver com Cristo e morar com Ele. O método que Deus usou para nos escolher, Ele já tinha nome, endereço, fundamento e o projeto. Estava tudo pronto antes de nós nascermos. Estava tudo pronto. E olhem, está tudo sob o controle do Senhor. Tudo. Se do seu saiu, não tem problema. O dele continua firme. Então não abra. Então não é sobre o seu controle, mas sobre o controle de Deus. Entendam, nós nascemos para dominar, sim. Mas não é tudo que está no nosso alcance para o domínio. Quando chegarem nesse nível, convide Deus. Convide Deus. Ou melhor dizendo, confie em Deus. É muito difícil, Sabrine. É, gente, a vida não é fácil. Mas é necessário. E permita ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando nós permitimos, ainda que machuca, ainda que doa, ainda que vemos coisas que doem pra caramba, porque sabe quando você constrói uma imagem de alguém? Posso ser bem direta? Olhe para a sua família. Olhe para os seus filhos, aqueles que têm. Cada um tem a imagem do seu pai, a imagem da sua mãe, e eles são seus super-heróis. Porque é a imagem que nós temos. Porque se eu chegar na Gabi e falar assim, Gabi, a minha mãe é melhor que a sua, você vai aceitar? Tem certeza? Porque você a conhece. Eu não conheço a mãe dela por completo. Eu sei da minha. Mas há coisas que as nossas mães e os nossos pais deixam bem guardadinhos, porque às vezes não é necessário usar. Ou às vezes eles têm o medo que Saul teve. O medo do que o povo vai dizer, do que o povo vai pensar se me ver desse jeito. Dos homens nós escondemos, mas de Deus não. Se às vezes é necessário tratar essas raposinhas, tratar esses lobos, tratar o que for preciso, deixa Deus tratar em você. Porque esse tratamento não é para qualquer coisa, é para ter um coração. É para ser segundo o coração de Deus. Assim como Davi, o critério que ele usou permanece. O desejo dele permanece. Que sejamos segundo o coração dele. Mas olha o quanto choca essa mensagem em nós. Eu estou sendo segundo o coração de Deus? Eu estou mantendo as primícias como primícias? Eu estou mantendo a confiança como deveria confiar? Eu não preciso ser perfeita, mas eu tenho que dar o passo e continuar. Senão não vai, senão eu não saio do raso. E acreditem, gente. O mundo está de cabeça para baixo. Mas ainda continua tudo sob o controle de Deus. Você não precisa desse controle. É só Ele. Então segue adiante. Não parem. Confie em Deus. Atravesse os seus conflitos cotidianos confiando em Deus. Mesmo que não veja nada,
Somente um silêncio e um deserto. Confie em Deus. Saiba confiar em Deus nestes momentos de guerras entre o seu eu e o que Cristo projetou para você. Sabe, tio Nelson? É bom revê-lo aqui. Continue confiando em Deus. Ele sabe do seu processo, mas continue confiando em Deus. O céu é para os escolhidos. Continue confiando em Deus. Continue. O seu legado aqui, ele vai ser eterno. Continue confiando em Deus. Não seja como Saul. Não dê ouvido a vozes externas. Confie no seu Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? Saiba confiar em Deus nesses momentos de guerra. Abrace o que Cristo projetou para você. E sabe o que Ele quer que sejamos? Homens e mulheres, segundo o seu coração. Segundo o seu coração. Deixe Ele encher o seu coração daquilo que Ele quer. Deixe Ele preencher o seu coração daquilo que é necessário. E deixa Ele tirar aquilo que não presta. Desejos que não vão te levar para o céu. Lembrem o valor que você tem. Custou um preço de sangue. Não custou um desejo momentâneo. Custou um preço de sangue. Não custou o dinheiro de Ananias e Safira. Custou um preço de sangue. E não tem algo que pague isso. Então deixa Deus conduzir a sua vida. E tenha o prazer de um dia conseguir alcançar como Davi. Ser segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus. Estar no mesmo propósito que Deus quer que estejamos. Estar na mesma confiança que Deus quer que confiamos. Estar na mesma liberdade que Deus quer que nós chegamos lá. Estar na mesma obediência que um dia Ele nos pediu. Ser segundo o coração de Deus. Esteja dentro da direção dEle. E se saiu, volta. E continua. Está tudo bem. Está tudo bem errar. Agora fica horrível se separar no erro. Continua. Vai dar certo. Vai dar certo. Tem um projeto imenso ali na frente. Vai dar certo. Vai dar certo confiar. Vai dar certo. Feche os seus olhos. E vamos adorar ao nosso Deus. Mas refletirmos também o que Ele tem para nós. Refletir que eu preciso ser um homem segundo o coração de Deus. E eu preciso ser guiada pelo Espírito Santo. Para que eu chegue nisto. Porque nós, ainda que não saibamos para onde vamos, sem Ele, mas com Ele, nós temos a convicção, porque o Espírito Santo, Ele nos convence todos os dias. Faça a sua oração ao Senhor. Apresente a Ele seus agradecimentos.
Apresente a Ele o seu pedido de perdão, se precisar. Fale com Ele. Perdão por uma vez não ter ouvido aquilo que Ele, não ter obedecido a sua ordem, obedecido a sua voz. Jovens, se apeguem com Cristo. Os dias estão no mal, mas não é dele. O mundo não é dele. Não deixe que nada roube o seu tesouro. Não junte tesouros na terra. Se agarre às primícias. Não suporte o que precisar, mas se agarre às primícias que a palavra de Deus nos diz.
Já estamos finalizando o nosso culto. Saia daqui nessa noite entendendo que o teu maior adversário é o diabo. Às vezes nós dizemos que vemos o diabo no marido, outros dizem na esposa, outros nos filhos, no patrão. Paulo diz assim na carta que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, são contra principados, potestades, dominadores deste mundo. E o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Ele tem todas as suas estratégias. Ele já está condenado. Ele não tem mais um relacionamento com o Pai. E Ele quer também que eu e você não venhamos ter esse relacionamento com o Pai. Porque para ter um relacionamento com o Pai precisa de princípios. Não é o fato de eu dizer que eu tenho, porque eu estou num relacionamento com o Pai. Para entrar no relacionamento com o Pai precisa de uma renúncia. E quando nós falamos a respeito de uma renúncia financeira, essa última coisa, porque podemos entregar até algo financeiro, mas o nosso coração ainda continua aprisionado nas mágoas, nos ressentimentos, não perdoamos, não estamos realmente dispostos a obedecer, a fazer aquilo que Deus quer que venhamos fazer. Então, que nessa noite, ao você sair daqui, faça uma reflexão na sua vida. Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. É tão bom viver em paz com Deus. Por que vivemos atribulados? Leva a paz para dentro da sua casa. Leve a paz no seu trabalho. Leve a paz para a sua família. Mas a paz, não a paz passageira, é aquela quando as coisas estão acontecendo, conforme a gente espera, aquele passeio, né? Aquela roupa, aquela coisa que comprou, isso é passageiro. Leva Jesus Cristo. Leva Jesus Cristo. E amanhã eu estava no estacionamento e sempre uma senhora, ela pergunta: como que está? Está tudo bem? A sua família? Eu falei para ela assim: graças a Deus, estamos bem. Estamos em paz. Ela falou assim: todos os dias eu faço essa oração. Eu peço para Jesus a paz. Ela não é evangélica, mas todos os dias ela pede para Jesus a paz. Ela sabe que Ele pode dar. Sai daqui nessa noite com esse entendimento. Ninguém vai poder fazer por você o que somente você pode fazer, você com Deus. Se você tem que liberar perdão para alguém, libera perdão. Se você está ressentido com alguém, coloque diante do Senhor o seu coração, abre o seu coração, rasgue o seu coração na presença de Deus. Fale com Deus, não minta. Não minta, você pode até mentir para o homem, como pode trazer aqui. Talvez você possa se deparar com alguém que Deus está usando a vida daquela pessoa para mostrar para você que a bênção está chegando, e você fecha o teu coração para permanecer com o coração chagado. Rasga o seu coração e não aceite. Não aceite viver dessa forma. Finalizando, famílias, essa semana, de domingo acho que para segunda,
Eu recebi uma notícia, algumas pessoas da Polícia Militar, que eles nunca trabalharam tanto em ocorrências como foi de domingo para segunda-feira. Diz que eles falavam assim: gente, pelo amor, o que está acontecendo, gente? Diz que eles não paravam, falando: gente, o que está acontecendo? O que é isso? Eu entendi o que estava acontecendo. O diabo está indo, entrando, destruindo, e levando as famílias elas mesmas a se destruírem. E sabe o que falaram para mim? Todas as ocorrências estavam envolvido famílias. É marido tentando agredir a esposa esposa esfaqueando o marido, filhos brigando, batendo nos pais. É isso. Ah, mas está acontecendo lá. Então, será que o diabo ele entende isso? Na onde tiver brecha ele vai entrar. Então vamos sair daqui nessa noite. Olhe na sua casa, coloque diante, rasgue o seu coração. Se tem alguma coisa que na tua vida você está olhando que não está de acordo com a palavra do Senhor, mude. Um dia eu fiz isso na minha vida. Eu mudei, eu não fiquei olhando para minha esposa que tinha, não, eu mudei, eu tomei uma decisão para que a bênção do Senhor fosse estabelecida na minha casa. E até hoje eu mudo o que for necessário. Não é fácil, como foi dito, não é fácil, mas o que é da vontade do Senhor é que vai ser estabelecido. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, aqui nessa noite, porque tudo que nós temos veio do Senhor. Se nós estamos aqui em vida, com saúde, porque o Senhor tem nos dado essa saúde. Senhor, quantas situações, quantas pessoas que estão enfermas, não somente fisicamente, mas da alma, estão chagadas. Quantas pessoas, Pai. Quantos jovens que estão perdidos, Deus, estão à procura, Senhor, daquilo que somente o Senhor pode dar. Pai, nessa noite nós colocamos diante do Senhor cada vida, cada jovem, homens, mulheres, ó Pai. Senhor, os idosos, Deus, quantos idosos estão sendo maltratados pelos seus familiares. Senhor, a família sendo atacada, Deus. Oh Pai, tem misericórdia, Senhor. Nessa noite nós finalizaremos este culto aqui, mas entendendo, Senhor, que o nosso clamor subirá aos céus, e que o Senhor responderá às nossas orações, ó Pai. Mas essas orações acompanhadas do arrependimento, de mudanças de comportamento, Deus, de não desprezarmos os teus conselhos, Senhor, de não desprezarmos a tua palavra, Pai, mas que nós venhamos colocar em prática, Senhor, que nós venhamos verdadeiramente amar o Senhor em primeiro lugar, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que a nossa casa, a nossa família possa realmente ver o nosso amor, sentir, Senhor, este amor das nossas vidas para contigo, Senhor. Ó Deus, nessa noite nós pedimos que o Senhor venha intervir em causas, ó Pai, aqui nessa noite, que o Senhor venha agindo poderosamente, vem com teu fogo, Pai, limpa, purifica, Senhor, é o teu fogo purificador, Senhor, vem com teu fogo, Senhor, e transforma, muda, Senhor, os corações, ó Pai, e traz a existência do teu poder sobrenatural restaurador, Pai. Traga esperança, Deus. Traga aos corações a esperança de volta, Pai. Aqueles que, Senhor, que estão, Senhor amado, talvez, ó Pai, Senhor, sem esperança, Tu és a esperança, Senhor, Tu és a esperança, Senhor. Traga de volta, Senhor, a esses corações, e acende como uma chama viva, Senhor. Nessa noite nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor leve cada um para uma semana abençoada, na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa vir com a Tua provisão, Pai. Seja a provisão financeira, Pai. O Senhor é o Deus que provê. O Senhor Deus é o dono do ouro e da prata, Senhor. Coloca, Senhor amado, o alimento na mesa dos Teus filhos, nas despensas, Pai.
Deus, nós te pedimos que aqueles que estão aguardando a porta de emprego, estão em busca, o Senhor é Deus para poder abrir, o Senhor é Deus para poder, Senhor, colocar os teus filhos, ó Pai, e serem abençoados, ó Pai querido. Deus, abençoe aqueles que já estão no seu trabalho, Pai, prospere, Senhor, os teus filhos, Pai. Sabemos que não nada terão falta, meu Pai, e em nome de Jesus, ó Pai, que cada um, Senhor, possa abolir a mentira, Deus. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Senhor, que leva ao arrependimento, Pai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Esteabas. Oh Deus, perdoa, Senhor, toda mentira, Pai. Perdoa toda mentira. Oh Senhor, perdoa, 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 Senhor, nessa noite. Tu sabes, tu conheces, ó Pai. Senhor, vem com teu fogo e purifica, Pai. Nós somos teus filhos, ó Pai. Nós temos um chamado, uma vocação, Senhor, é muito maior do que qualquer negócio dessa vida, Pai, do que qualquer negócio dessa vida, Senhor. Perdoa toda mentira, Pai, perdoa todo negócio, Senhor, que foi realizado, Pai, e tem sido debaixo de mentiras, ó Pai, pois o Senhor está vendo, Pai. Senhor, que possa, Senhor, trazer cada coração ao arrependimento, Deus. Traga cada coração ao arrependimento ao teu altar, Senhor. Pai, em arrependimento, para que, Senhor, a sorte seja mudada, Pai. Em nome de Jesus eu creio, e nós como igreja nós oramos, Pai. Nós oramos nessa noite, Pai. Nós colocamos perante o teu altar, Senhor. Nós colocamos cada coração. O Senhor sabe, Pai, não somente nas nossas vidas, mas dentro de todas as suas igrejas, das igrejas, Pai. Aquele que, Senhor amado, que usa do seu coração, Pai, de engano, Senhor. Pai, perdoa, Pai. Perdoa, Pai. E traga, Senhor, de volta, Pai, para o centro da tua vontade esses corações, para que possam ter paz e desfrutar dessa comunhão contigo, Deus. Eu creio, Senhor, que o perdão do Senhor esteja sobre nós e que possamos avançar como igreja na liberdade do teu Espírito Santo e com a tua presença, Senhor. Te agradecemos por cada vida aqui, Senhor, que leve cada um para uma semana abençoada, protegido, guardado pelo Senhor. Que teu Espírito Santo venha agindo. Pedimos também em favor dos jovens, Pai. Senhor, obrigado, Pai. Te agradecemos, Pai, por cada jovem, Senhor, cada vida empenhada, dedicada em Ti, Senhor, que aceitam a cada momento na sua vida essa vocação, esse chamado. Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê sabedoria, que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria e do conhecimento, esteja no coração de cada um desses jovens, Pai. Que eles possam crescer neste temor e no amor do Senhor também, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos nessa noite, ó Pai. Estenda as suas mãos. Oh, Espírito do Senhor, Espírito de Deus. Oh, Senhor, toma, Senhor, cada vida. Leve cada vida debaixo, Senhor, do teu controle, do teu governo, Senhor. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz: aleluia. E se Deus é por nós, agindo Deus, amém. Vai na paz do Senhor. Dá um abraço à pessoa ao seu lado. Vai na paz do Senhor.